Convidamos a fazer uso da palavra o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo. Boa tarde a todos. Presidente Jair Bolsonaro, senhores ministros, parlamentares, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas. O cenário que encontramos no Ministério do Trabalho em 2019 era de absoluto descalabro. O Ministério Cartorial, que havia frequentado as páginas policiais dos jornais brasileiros nas últimas 2 décadas, que havia perdido a capacidade completamente de propositura de políticas públicas. Um ministério que ostentava o título muito incômodo de último Ministério da Esplanada a rodar 100% no papel. Pois bem, sobre a liderança do presidente Bolsonaro, já em 2019 implementamos uma completa transformação digital, tornando online 100% dos serviços oferecidos pelo Ministério. A carteira de trabalho digital já tem mais de 400 milhões de acessos e é o aplicativo .gov mais acessado no país. Hoje, qualquer trabalhador também pode pedir o seu seguro-desemprego pelo celular. E foi isso que salvou muitos trabalhadores no meio da pandemia, quando os estados simplesmente fecharam as suas agências de trabalho, deixando os trabalhadores abandonados, sem emprego e sem renda. Além do foco no cidadão brasileiro, também orientamos nossas energias para a melhora do ambiente de negócios. E as entregas de hoje são mais um episódio nessa jornada de facilitação da vida dos empregadores e trabalhadores, da vida de quem gera investimento e emprego nesse país. As NRs, senhoras e senhores, normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, tratam de toda a atividade econômica do país, de máquinas e equipamentos à construção civil, da agricultura a plataformas de petróleo, de atividade portuária aos frigoríficos. O objetivo da revisão dessas normas é tirar da frente o que é burocrático e focar no que realmente importa. Vocês acham que faz sentido uma norma que encarece a importação de uma máquina nova, importada da Alemanha, por exemplo, em mais de 20%? Que dizer de uma regra que exige a medição da velocidade do ar-condicionado em todas as empresas do país? Ou ainda, normas que estabelecem as mesmas obrigações para grandes empresas multinacionais e para a pequena padaria da esquina. Pois bem, isso tudo é inaceitável e é essa realidade que está sendo mudada. É uma mudança de chave e uma mudança de cultura. O Brasil não aceita mais ficar amarrado a esse cipoal regulatório e burocrático que não tem outro objetivo que não seja a própria alimentação. Conduzimos esse processo com responsabilidade, transparência e altíssimo nível de consenso entre trabalhadores e empregadores. Em números, foram 22 consultas públicas com mais de 20 mil contribuições entre centenas de reuniões com as bancadas de trabalhadores e empregadores de todos os setores nesse processo de revisão que possui em torno de 95% de consenso. Mais da metade de todos os normativos já foi modernizado e harmonizado com o que há de melhor no mundo. As estimativas da Secretaria de Política Econômica apontam para um retorno de mais de 220 bilhões de reais para a economia, ou melhor, para as empresas. Esse é um recurso que será empregado em investimentos, em construção de novas plantas, na compra de maquinário mais moderno, no treinamento e remuneração de trabalhadores, e não desperdiçado em burocracias sem sentido. Hoje, estamos entregando a revisão de mais 10 normas regulamentadoras ou anexos, incluindo a NR5, de modernização da estratégia de prevenção de acidentes nas empresas, a NR30, de simplificação de requerimentos no transporte aquaviário, e a NR17, que lida com aspectos de ergonomia em 100% dos setores produtivos da economia, dentre outros normativos. Todas passam a conferir tratamento diferenciado a micro e pequenas empresas, a separar empresas pelo seu efetivo grau de risco, a reconhecer certificações internacionais e a usar a tecnologia para reduzir os deslocamentos desnecessários de trabalhadores e permitir que empresas e seus colaboradores foquem na melhoria contínua da produtividade e da competitividade no país. Senhoras e senhores, essas entregas são resultado do esforço de um conjunto grande de profissionais dedicados e, por isso, gostaria de deixar um agradecimento especial à equipe da CTPP, que é a comissão tripartite que produz a atualização dessas normas, e as bancadas do governo, dos trabalhadores e também a bancada dos empregadores.
Todos compreenderam a necessidade de um novo olhar, entenderam o seu papel de protagonismo na construção de um ambiente que olha, por um lado, para a melhoria do ambiente de negócios e para a geração de oportunidades, e, por outro, para a preservação da saúde e segurança dos trabalhadores brasileiros. Por fim, gostaria de fazer um agradecimento ao nosso ministro Onyx Lorenzoni, ao ministro Paulo Guedes e ao ministro Rogério Marinho, e também ao ministro Bruno Bianco, aqui presente, e em especial ao nosso presidente Jair Bolsonaro, pela liderança e pela coragem de encabeçar um governo transformador e pela oportunidade que nos deram de contribuir para o futuro do nosso país. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Nesse momento, fará uso da palavra o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, ministro João Roma, ministro Marcelo Quiroga, ministro Bruno Bianco, querido amigo ministro Gilson Machado, ministro que é referência para todos nós, para quem todos nós batemos continência com alegria no coração, ministro Augusto Heleno. Ao Bruno Dalcomo, e no teu nome, Bruno, saudar a toda a equipe do Ministério do Trabalho, da Previdência, e nesse momento aqui, especificamente, lembrar o esforço que foi feito. Abrisses aqui falando exatamente de que o Ministério do Trabalho foi o último, aonde tudo era no papel. E hoje é talvez um dos primeiros em que tudo é digital. Isso se deve aos servidores que se dedicam do Ministério do Trabalho e da Previdência. E eu pedi uma salva de palmas a ele pelo belíssimo trabalho que eles fazem. Secretário Mário Frias da Cultura, os deputados federais na figura da deputada Bia Kicis, e o senador da República, querido amigo Nelson Trade, aos representantes de empregadores, de empregados, a minha esposa, que me honra com a sua presença aqui, a minha amada Denise, que é a parte boa e bonita da família. Presidente, é muito importante o que nós estamos fazendo aqui, e é importante também lembrar a contribuição extraordinária do ministro Rogério Marinho, hoje ministro, pelo trabalho feito nas NRs anteriores, ao então secretário, hoje ministro Bruno Bianco, que fez uma modernização extraordinária na área do trabalho e da Previdência, enquanto teve a missão de ser o secretário especial dessas áreas. É muito facilitado, ministro Bruno, o trabalho que eu enfrento lá hoje, por conta das bases de modernização, de atualização que foram feitas pelo amigo na passagem lá por essa importante e decisiva função. Presidente, quando o senhor venceu a eleição, uma das coisas importantes que o senhor dizia durante o período eleitoral e depois, era de que nós tínhamos que nos esforçar para tirar o governo do pescoço, do cangote, do trabalhador e do empreendedor brasileiro. E Gilson, nós que somos empresários, nós que sabemos como é gerar emprego, esfregar a barriga em balcão, a gente sabe o quanto é difícil gerar oportunidades e manter oportunidades. Quando foi criada uma série de regras, como a própria CLT, e se fez aquele muro de proteção ao emprego, deputado Pauletti, que é, na verdade, a indenização pelo fundo de garantia na hora da demissão, isso serviu para represar muitos empregos, mas por outro lado, também cria um muro que impede o acesso de milhares e milhares de pessoas às oportunidades de trabalho. E é nisso que hoje a nossa equipe, Bruno, trabalha com dedicação, olhando o Brasil, presidente, dos dois lados, o lado do emprego formal. E aí, presidente, no seu governo, nesses primeiros 9 meses do ano, são 2.200.000 empregos novos gerados com carteira assinada, porque nós tivemos, e o senhor teve, a coragem de simplificar, facilitar e dar confiança a quem empreende no Brasil. E isso é decisivo, deputado Zé Rocha,
para que empregos aconteçam no nosso país, no mundo formal. Eu tenho a esperança com a nossa equipe de que no próximo mês nós iremos anunciar sim, com o CAGED de setembro, a chegada a mais de 2,5 milhões de empregos gerados no último ano, presidente. E é importante lembrar, nos 2 anos e meio da Dilma, sem pandemia, general Heleno, eles exterminaram 2,5 milhões de empregos em 2 anos e meio. O seu governo, presidente, vai gerar, num ano difícil de pandemia, graças ao trabalho do ministro Quiroga, lembrar a importante contribuição do ex-ministro Pazuello para que o Brasil atingisse as 300 milhões de doses que já foram distribuídas, as 242 milhões de doses aplicadas. O Brasil bateu os Estados Unidos, quer em quantidade de doses, quer em população adulta vacinada, e isso não é pouco. Eles começaram um mês antes do que nós, eles produzem vacinas importantes, mas o Brasil teve a competência, graças à liderança do presidente Bolsonaro, e hoje ninguém mais fala disso. Falam de inflação, porque teve prefeito e vereador, prefeito e governador que fecharam cidades, porque a economia a gente vê depois, só que o depois bate na porta, e o Brasil só conseguiu se recuperar, porque teve auxílio emergencial, teve BEM, teve Pronamp, teve a coragem de um presidente que em março do ano passado disse: tem que tratar esta epidemia com equilíbrio, proteger a saúde, mas proteger os empregos. É impossível ter saúde na miséria, na fome e no desemprego. A Organização Mundial da Saúde levou 5 meses para reconhecer isso. E hoje nós colhemos o resultado desta coragem, desse destemor, que o Brasil conseguiu ter o desempenho que nós temos hoje na recuperação do emprego em nosso país. Essa norma regulamentadora que nós estamos revisando, que é a 5, como disse o secretário Dalcomo, ela trabalha em relação às CIPAs, simplificando, facilitando, desburocratizando, fazendo a prevenção da acidentalidade dentro das empresas com mais economia, o que é mais importante ainda, separando a grande da pequena empresa, dando o tratamento adequado àquele que precisa de tempo e condições para crescer, dando um olhar de orientação. A fiscalização do trabalho é importante sim, porque nós precisamos preservar o trabalhador e as suas funções. Agora é muito importante que a fiscalização também saiba ser alguém que aconselha, alguém que orienta, alguém que está ali para ajudar o empregador a dar a melhor condição de desempenho e trabalho para o seu funcionário. E esta é a linha que nós temos trabalhado aqui. A norma regulamentadora 17 trata da ergonomia e criou uma nova figura, que é a avaliação ergonômica preliminar, ou seja, muito mais simples, muito mais econômica, muito mais adequada aos novos momentos em que vivemos, e ela tem uma característica importantíssima: preservar a saúde dos colaboradores. As outras duas tratam de explosivos, fazendo adequações importantes com aquilo que eram os normativos do Exército, e a norma regulamentadora 30, que trata principalmente do transporte aquaviário, adequando-se às pequenas embarcações para que a gente superasse aquela situação onde a pequena embarcação ela tinha o mesmo tratamento de um navio, por exemplo, de grande calado e de grande porte. Há uma diferença entre quem anda na Amazônia, nos rios internos brasileiros, e aqueles que fazem o transporte oceânico. E esta adequação foi feita com brilhantismo pela equipe do Ministério do Trabalho. Portanto, presidente, eu termino aqui lembrando ao senhor: podem colocar quantas pedras de tropeço desejarem colocar diante do governo do senhor, mas este time, que é o time Bolsonaro de ministros e ministras, tem coragem, humildade, resiliência, perseverança e amor pelo Brasil. Essa é a grande diferença, deputado Medeiros. E na palavra inicial eu falava dos empregos exterminados, e eu falo aqui dos empregos recuperados em meio a uma pandemia. Bia Kicis, uma vez perguntaram para Jesus: qual é o mais importante mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração e todo o teu entendimento. E aí alguém perguntou: mas Senhor, qual é o segundo mais importante?
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Presidente, eu sou testemunho, todos nós, o quanto o senhor ama o Brasil, o quanto o senhor ama o seu próximo, o quanto o senhor ama os brasileiros e as brasileiras. Governo que ama os brasileiros e as brasileiras serve aos brasileiros, como o seu governo demonstra nesses atos servir a esse país que nós amamos. E nós juntos, presidente, vamos fazer o Brasil cada vez mais estar no lugar de destaque que ele merece, garantindo duas coisas muito importantes: segurança no presente e a certeza, deputado Rocha, que tem futuro para todos nós no nosso Brasil.